Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 1 Crônicas. E hoje vamos ler o capítulo 12. Pessoal, vamos abrir nossa Bíblia? Vamos avançando um pouquinho até chegar ao capítulo 12 do livro de 1 Crônicas, que fala sobre o exército de Davi. Diz assim a palavra de Deus. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras tanto com a mão direita como com a esquerda. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o chefe deles, e Joás, filhos de Semaá, de Gibeate, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú de Anatote, e Ismaías de Gibeon, um grande guerreiro do pelotão dos 30, e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade de Gederate, Elusai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias de Arufe. Os coreitas, Eucana, Isias, Azareel, Joezer e Jazobeão, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanão o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, e Macbanai era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto para recebê-los. Mas, se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, quando minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do pelotão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e aos teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefes de seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Mas eles não ajudaram os filisteus, porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: pagaremos com a vida, caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclag: Adna, Josabade, Jediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de batalhão de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. De fato, diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para entregar a ele o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra, com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. E Zadok, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000, indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudos e lanças.
Da tribo de Dan, 28.600 prontos para o combate. Da tribo de Áser, 40.000 soldados experientes, preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate, que se apresentaram voluntariamente para servirem nas fileiras. Foram a Hebrom totalmente decididos a fazerem de Davi rei sobre todo Israel, e todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes como Issacar, Zebulon e Naftali trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois, farinha, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Resumindo, pessoal, 1 Crônicas capítulo 12 descreve a vinda de guerreiros de várias tribos de Israel para se juntar a Davi em Hebrom, reconhecendo-o como o rei ungido por Deus. Este capítulo é crucial porque destaca a crescente base de apoio de Davi e a unidade do povo de Israel sob sua liderança. O capítulo começa descrevendo os guerreiros de Judá, que eram habilidosos com o arco e a funda, prontos para lutar ao lado de Davi. Entre eles estava o famoso Josabade, filho de um dos principais oficiais do exército de Davi. Os textos descrevem os guerreiros da tribo de Gade, que atravessaram o Jordão para se juntar a Davi enquanto ele ainda estava no deserto, fugindo de Saul. Eles eram valentes e experientes em guerra, prontos para lutar em nome de Davi e do reino de Deus. Em seguida, os escritos falam sobre os guerreiros de Benjamim e Judá, que se juntaram a Davi em Ziclag, enquanto ele estava escondido dos ataques de Saul. Eles eram hábeis no uso de armas e prontos para ajudar Davi nas batalhas. Os escritos também mencionam os guerreiros de Manassés, que se juntaram a Davi enquanto ele estava fugindo de Saul. Eles eram leais a Davi e fortes o suficiente para lutar em batalhas difíceis. Além disso, os escritos descrevem os guerreiros de Efraim, que se juntaram a Davi em Hebrom enquanto ele estava sendo ungido como rei sobre Israel. Eles eram bem armados e determinados a ajudar Davi a estabelecer seu reinado. Este capítulo destaca a importância da unidade e do apoio mútuo entre as tribos de Israel. Apesar das diferenças e rivalidades passadas, esses guerreiros reconheceram Davi como o escolhido de Deus para liderar Israel e se uniram em torno dele em um espírito de lealdade e determinação. Concluindo, pessoal, lembre-se, a unidade do povo de Deus é crucial para o sucesso e a realização de seus propósitos. Os guerreiros que se uniram a Davi representam a diversidade e a força do povo de Israel quando estão unidos em torno de um objetivo comum. Este capítulo nos incentiva a buscar a unidade e o apoio mútuo entre os irmãos e a reconhecer a liderança que Deus estabeleceu sobre nós para o cumprimento de seus planos. Juntos somos mais fortes. Creia nisso. É isso aí, pessoal. Enfim, conseguimos ler mais um capítulo do livro de 1 Crônicas. Eu espero te ver aqui amanhã para juntos lermos mais um capítulo deste livro, ok? Então fique na paz e que Deus abençoe.